Muito bem, muito bom dia a todos vocês, amigos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição de programações aqui pela nossa Alto Rio Grande. Nesta manhã de segunda-feira, hoje 22 de abril de 2024, dia da aviação de caça, dia da comunidade luso-brasileira, dia da Força Aérea Brasileira, dia da Terra, dia também em que foi descoberto o Brasil, 22 de abril do ano de 1500. Hoje também dia da posse de José Sarney como presidente do Brasil no ano de 1985. E como vai você? Tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que com você e com todos os seus esteja tudo na melhor e santa paz. Nesta segunda-feira temos aqui a presença ilustre mais uma vez dele, Dr. Iago Araújo, trazendo a vocês, de toda a nossa população, da população que nos ouve também das cidades vizinhas pela internet, entre outros meios, um assunto muito importante que vem e acomete, a muitos da nossa população, a muitos de vocês, e também dos nossos familiares, que é o colesterol. Você sabe o que é? Prevenção, causa, o que acontece muito mais? Então, se não, a partir de agora, você vai ficar muito mais informado no programa Sintonizado na Saúde. Muito bem, muito bom dia, Dr. Iago. Seja bem-vindo em mais uma edição aqui pelas ondas da nossa Alto Rio Grande. O espaço é todo seu no Mais Saúde e também no Sintonizado com a Saúde. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, César. Bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Alto Rio Grande FM. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço, aqui no nosso programa agora a gente tá com o nome aí desde o último programa, Sintonizado na Saúde. Então, muito bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o colesterol, a dislipidemia. Tirar um pouquinho das dúvidas, esclarecer algumas coisas, Com toda certeza, e já lembramos, que o pessoal de casa que tem dúvidas, quer saber um pouco mais, pode estar mandando pra gente a sua pergunta através do nosso WhatsApp, que é o 329-8473-3543. Dúvidas, sugestões, perguntas, você pode também estar aí, claro, fazendo, e claro que também pode ser a sua dúvida, a de demais pessoas. Então, participe, não tenha vergonha, pergunte mesmo, a gente não revela seu nome e faz aqui as perguntas ao doutor Iago, Isso mesmo. Bom, então a gente falar um pouquinho, sobre as dislipidemias, que são o nome que a gente dá para as doenças do colesterol. Então, assim, dentro da dislipidemia a gente tem algumas alterações, que a gente sabe que podem causar sintomas ou doenças a longo prazo nas pessoas. Então, assim, as dislipidemias, elas são divididas, O organismo da gente divide o colesterol no colesterol total, todo mundo conhece. O HDL, que é o famoso colesterol bom, que é de alta densidade. O colesterol ruim, que é o LDL, o colesterol de baixa densidade. E o triglicérides. Tem outros tipos de colesterol, de gorduras também, mas esses são os principais e os que a gente tem que ficar mais atento. Então, só para falar da importância em relação a esse tema, a gente tem alguns levantamentos no Brasil. Então, a gente tinha uma base pelo Vigitel de 2010, que ele trazia que aproximadamente 25% da população no Brasil, em 2010, tinha o colesterol alto. Mas alguns autores questionavam um pouco em relação a esse número, porque o estudo do Vigitel, ele ligava para as pessoas e perguntava se ela tinha colesterol alto ou não. Só que a gente sabe que muitos pacientes têm o colesterol alto e não sabem, Então a gente tem vários estudos, inclusive um de 2021, foi feito em Viçosa, aqui no nosso estado, E segundo os dados levantados pelo pessoal, eles fizeram os testes de sangue, para a gente ter mais certeza em relação a esses casos. E eles viram que numa população selecionada lá em Viçosa, eles conseguiram achar colesterol alto, qualquer um desses que eu já falei antes, colesterol total, HDL, LDL e o triglicérides, em mais de 60% das pessoas. Então daí é importante, a gente sabe que
o número de pessoas é muito maior do que tem um colesterol alto do que as pessoas que sabem que tem, né? Porque a gente sabe que é uma doença silenciosa, às vezes não dá muitos sintomas, né? Se a pessoa não faz, né, o acompanhamento de rotina, os exames, às vezes ela não fica sabendo, fica por longos anos com a doença, né? Então daí a importância da gente sempre orientar, tá falando, né, tá conversando sobre esse tema. Então a gente sabe que o colesterol alto, ele anda junto, né, com aquelas outras doenças que a gente já conhece, né? Então a pressão alta, o diabetes. E a gente sabe que as doenças do colesterol, né, as dislipidemias, elas são grandes causadoras de doenças cardiovasculares, né? No Brasil, o que mais mata a população hoje em dia são as doenças cardiovasculares, né? Infarto, AVC, né? Que é o derrame, essas doenças de obstrução de artéria, de veia. Então a gente sabe da importância do tratamento dessa doença, né? Que piora esses quadros ou a longo prazo pode levar, né, a pessoa a ter um desses problemas. Então a gente sabe que o controle, quando a gente sabe, o controle é fácil, né, de fazer, geralmente com mudança de hábito, né? Então daí a importância da gente estar sempre atento, descobrir cedo para resolver o problema o mais cedo possível. Muito bem. Então, doutor, o que é esse colesterol? O que causa, né? E como aí a gente pode estar prevenindo? Então, o colesterol basicamente é a gordura, né, que a gente come da alimentação. E assim, as principais causas de aumento do colesterol, né? É uma doença, é uma alimentação desequilibrada, né? Principalmente coisa muito gordurosa, muito fritura, produto industrializado, muito carboidrato na dieta, né? A gente sabe também que o sedentarismo, né, a pessoa sedentária, não pratica uma atividade física, também tem a tendência maior ao colesterol mais alto. Tem fatores genéticos também, né? A gente sabe que quem tem casos na família de colesterol alto vai ter uma tendência maior também a ter esse colesterol alto, né? O uso de bebida alcoólica em excesso, cigarro, né? O ganho de peso, obesidade, sobrepeso, também são fatores muito importantes. Então a gente sabe que o controle de tudo isso vai prevenir, né, o aumento desse colesterol, do triglicérides. Então, como a gente fala, a gente já falou até um tempo atrás sobre o tema de obesidade infantil, né? E a gente comentou um pouquinho também que a obesidade infantil vem junto com a obesidade dos adultos também, né? Então, a criança vê o pai e a mãe com uma alimentação desregulada, sedentários, e aí tende a ganhar mais peso também. Com esse ganho de peso da população que a gente vem tendo, né, nos últimos anos, a gente sabe que a chance da pessoa ter nessas doenças cardiovasculares, né, o colesterol alto, a pressão alta, o diabetes, também é aumentado esse risco. Então, a gente sabe que com as mudanças dos hábitos da população brasileira nos últimos anos, vem crescendo muito, né, a quantidade de pessoas com colesterol alto. Tanto que a gente tem estudos aí de 98 ao ano 2000, onde foi coletado os exames dos pacientes também, né, no Brasil inteiro. E a gente tinha uma média de 30% mais ou menos da população que tinha o colesterol mais alto. Então a gente vê que do ano 2000 até 2021, a gente sabe que as pessoas ganharam mais peso, estão mais sedentárias, estão comendo produtos mais industrializados, mais gordurosos, né? E com isso, né, a gente teve esse aumento. Você vê que de 2000 a 2021 dobrou o número de pacientes com colesterol alto, né? De 30% da população para 60% da população. Muito bem, doutor. E você disse, né, que tem vários tipos aí de colesterol. Quais são eles? Então, os colesteróis principais que a gente tem, né, que a gente avalia, é o colesterol total, que é basicamente a soma dos colesteróis que a gente tem. O colesterol de alta densidade, que a gente chama, que é o HDL, é o colesterol bom. E a gente busca valores
lógico, dentro da faixa da normalidade, né, não excedendo, mas dentro dessa faixa de normalidade, esses valores mais altos desse colesterol bom, eles ajudam a, vamos dizer assim, entre aspas, né, a limpar a artéria e as veias dos pacientes, que ele vai carregar o colesterol de baixa densidade, que é o famoso LDL, né, o colesterol ruim. O colesterol de alta densidade, ele se agrupa com esse colesterol ruim e tira esse colesterol ruim das veias, das artérias dos pacientes. E o triglicérides, né? A gente tem também outros tipos de colesterol, de gordura, né, o VLDL e tudo, mas esses são menos importantes na prática clínica, assim. Esses são os que a gente mais preocupa. E, assim, em relação aos sintomas, é difícil a gente ver pacientes que têm um colesterol alto com sintomas, né? Geralmente a pessoa descobre os sintomas durante os exames de rotina, durante o acompanhamento, né? Então a pessoa passa longos anos sem apresentar sintomas nenhum. Com o passar dos anos, né, a gente tem a tendência, quando o colesterol bom, que é o HDL, abaixa e o colesterol ruim, o triglicérides aumentam, a pessoa tem uma tendência maior de inflamar as veias, né, de obstruir as veias, e aí começa com esses sintomas. Mas isso se dá ao longo de muitos anos. Então a gente sabe da importância de encontrar e identificar essa alteração já cedo, para a gente conseguir tratar antes que essas alterações ocorram. Muito bem. E ele é sempre prejudicial à saúde ou vai chegar a ter um ponto que o colesterol pode beneficiar? Então, os valores de colesterol, a gente sabe que a gente não pode abaixar demais, né? Tem os valores dentro da normalidade e é isso que a gente espera, né? Porque a gente precisa do colesterol para muitas funções no organismo, né? A gente sabe que a produção de hormônios depende muito do colesterol. A gente precisa do colesterol, das gorduras para a produção de hormônio. A gente precisa do colesterol, das gorduras para conseguir transportar e produzir vitaminas no nosso organismo, né? A parede das células. Então a gente tem muitas funções dentro do nosso corpo que precisam do colesterol. Então a gente sabe da importância dele. Mas também tem o limite, né? Quando ele excede, a gente entra nessas complicações. E aí com essa obstrução das veias, inflamação das veias, aí o paciente desenvolve, né, o AVC, que é o derrame, né, o infarto do coração, obstrução de artérias importantes, né, do pescoço, da perna, que vão levar sangue para o restante do organismo. Então a gente precisa do colesterol, né, a gente tem que ter dentro da nossa dieta um nível de gordura, de colesterol que a gente vai se alimentar, mas de preferência gorduras boas, né, e na quantidade adequada também, nada de exceder. Muito bem, e já sobre o tema, perguntas vêm chegando. E qual o nível de colesterol é considerado perigoso? Então, o nível de colesterol varia muito, que ele vai variar em relação ao sexo da pessoa, né, homem, mulher, vai variar em relação à idade também do paciente, né, e também em relação às complicações. Então, geralmente, pacientes que têm pressão alta, diabetes, fumam, já infartaram, já tiveram AVC, a gente vai querer um nível de colesterol bem mais baixo, né, do que aquele paciente que ele não tem nenhum problema de saúde, não toma nenhuma medicação, é mais novo. Então, assim, a gente não tem um nível fixo. Isso aí vai variar de paciente a paciente. Então, a gente tem que avaliar cada paciente, né, devagar para ver, em relação à idade, os problemas de saúde que ele tem, qual que é o nível, quais os valores de colesterol que a gente quer chegar naquele paciente. Muito bem. E doutor, quando o HDL é perigoso, ele chega a ficar perigoso também? Então, em valores muito altos, né, a gente não quer que ele chegue em valores muito altos também, né? Então, ele estando dentro da normalidade, ele ajuda, como eu falei, vamos dizer assim, entre aspas, né, ajuda a limpar o colesterol ruim do sangue. Mas valores em excesso também faz mal, porque aí começa a ter um acúmulo muito grande de colesterol, mesmo que seja bom, no organismo, né? E isso também não faz bem. Muito bem. E tem assim, alguns números que são utilizados para descobrir se está bom ou ruim? Uhum. Então, aí, como eu falei, varia muito, né, de paciente a paciente, da idade, do sexo, né, e das complicações que o paciente tem.
Mas geralmente, né, em pacientes saudáveis, que não tem nenhuma complicação, em adultos, o colesterol total ali a gente tem que evita que ele chegue acima de 190, 200, né? E o colesterol HDL, a gente tenta manter ele entre 40 e 50 ali. Mas como eu falei, vai variar muito, né, de paciente a paciente, então cada pessoa tem que ir ao médico, fazer os exames e ver qual que são os valores da meta para aquele paciente, né? Então tem pacientes que às vezes a gente vai precisar de uma meta menor, que 150, 160, 170, né? Tem pacientes que a gente pode deixar um valor um pouco maior. Mas assim, vai, e como eu falei, dentro dessa faixa assim, a gente, de acordo com as doenças, com os problemas do paciente e com a idade dele, a gente vai definir qual que é a meta dele. Então, né, não quer dizer, por exemplo, se eu sou mais novo, você é um pouco mais velho. O colesterol pode pegar a mim quanto a você também da mesma maneira ou em graus assim maiores? Então, geralmente a gente, né, o colesterol alto, ele vai andar junto com outras doenças, né? Como a gente falou, diabetes, pressão alta, o abuso de bebida alcoólica, cigarro, né, o tabagismo, o ganho de peso, né? Então, pessoas com sobrepeso, obesidade, pessoas com aquela gordura abdominal acumulada, né? Então, ele vai estar andando junto com essas coisas. E a alimentação desregulada. Então, geralmente a gente vê o colesterol mais alto em adultos e idosos. Mas a gente tem muitos casos também, né? Como a gente já falou em programas anteriores, né? Da obesidade infantil e tudo. Então, a gente já está vendo o colesterol alto também em crianças. Então, é uma coisa que preocupa bastante a gente, né? Então, mesmo as crianças, os adolescentes, podem ter colesterol alto também. Muito bem, então vale também o cuidado, né? Mesmo aí com a idade menor ou também com a maior idade. E doutor, né? O que faz aí aumentar o colesterol? E o que evitar de comer nesses casos? Então, como a gente falou, né, o colesterol, ele vai estar muito relacionado à alimentação desequilibrada, né, abuso de gordura, fritura, óleos, carboidratos, né, então doces, né, massas, pães, e ao sedentarismo, né, abuso de cigarro, de bebida alcoólica, o ganho de peso, a obesidade, né, a gordura, aquela gordura abdominal acumulada. Então, tudo isso leva ao aumento do colesterol. E o que evitar de comer, né? Então, assim, a gente tem que manter o máximo a alimentação mais equilibrada. Então, evitar, né? Muita fritura, né? Alimentos muito gordurosos, né? Então, carne muito gordurosa, produtos que vão muito óleo, muita fritura, e carboidratos, né? O arroz, o pão, as massas, né? As farinhas. Mas como eu falei, não é porque esses alimentos vão aumentar o colesterol que a gente não vai comer também, né? Como eu falei, a nossa dieta tem que ter uma quantidade certa de colesterol, de carboidratos, né? Não abusar, mas também não ficar sem alimentar de tudo. Muito bem. E o pessoal quer saber quais são os sintomas de ter um colesterol alto. Então, geralmente, o colesterol alto ele não dá nenhum sintoma, né? Então, a grande maioria dos pacientes eles vão evoluir com os quadros sem sintoma nenhum. E aí, dos sintomas que a gente pode ter a longo prazo, né? O paciente pode ter, assim, são diversos, né? O paciente pode ter dor nas pernas, né? Tontura, dor nos membros, aí a gente pode ter esses quadros, né, de obstrução de artéria. Então o paciente pode ter tontura, desmaios, né, a longo prazo, quando já está muito obstruída, dificuldade para andar. Mas são casos muito mais graves, né, e com um tempo de evolução da doença muito grande. Então geralmente no início o paciente não apresenta sintoma nenhum. Pode ter acúmulo de gordura no fígado também, né? Então, a longo prazo pode ter problema nos rins também, o rim diminui a funcionalidade. Então, a curto prazo, o paciente não sente nada. A longo prazo que começam os sintomas, mais por conta de doenças que esse colesterol vai estar causando do que do colesterol em si. Muito bem, muito interessante. E você disse aí sobre a obstrução das veias sanguíneas, né, dos vasos aí. Todos os tipos de colesterol
Eles obstruem os vasos sanguíneos? Sim, geralmente está mais relacionado ao colesterol ruim, né? Que é o que a gente chama de LDL e triglicérides. Mas qualquer colesterol pode obstruir o vaso. E devido a isso, né, infarto e entre outras causas aí para a saúde, né? É isso mesmo. Então, assim, os casos de infarto geralmente é por acúmulo de gordura, né, ali na parede da veia, né, da artéria do coração. E aí o paciente, às vezes, num esforço físico maior, que exige mais do coração, ou às vezes, né, numa situação ali que o coração acelera, ou às vezes essa placa de gordura que acumula na parede ali, ela se rompe e aí o paciente infarta, né? Ela pode acontecer no cérebro também, que vai causar o AVC, né, os derrames. Então, e pode ocorrer também na perna, né, em outros órgãos também. Mas os mais comuns que a gente conhece, os mais graves também, né, é no coração que causa o infarto e no cérebro que causa o AVC. Muito bem, então tudo muito interligado, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê que é bastante complexo, né? A importância de se cuidar, de se tratar do colesterol alto, não só pelo colesterol em si, mas também, né, por outras doenças, por outras complicações que o paciente pode ter. Muito bem, e devido, né, a tudo isso, muitas das pessoas fazem aí medicamentos caseiros. E chegou uma pergunta aqui que é até muito interessante. Tomar água com limão ajuda a baixar ou é um mito? Alguma coisa assim. Não, infelizmente é um mito, né? A gente sabe que a gente tem alguns fatores que comprovadamente, né, abaixam o colesterol, né? Mas em relação à água com limão, infelizmente a gente não tem esse efeito benéfico, né? Então, aproveitando, acho que a gente pode até falar um pouquinho do tratamento, né? Então, assim, o tratamento do colesterol alto, ele é uma união da medicação, né, com as mudanças de hábitos do paciente. E a gente sempre busca o máximo possível fazer esse tratamento com essa mudança de hábito, né? Então, é basicamente aquilo que piora o colesterol que a gente vai cortar. Então, como a gente falou, né, o cigarro, o paciente diminuir o tabagismo, né, ou cessar o tabagismo de vez, parar de fumar, diminuir o consumo de bebida alcoólica, parar com o sedentarismo, né? Então começar a praticar atividade física, ajustar a alimentação, a dieta em relação a esses alimentos gordurosos, né? Frituras, carboidratos. E a dieta com a atividade física vai levar à perda de peso, e a gente sabe que o colesterol está muito atrelado à obesidade, então aproximadamente aí 75% dos obesos vão ter o colesterol mais alto, né? Então a gente sabe da importância disso. Então perder peso, né, praticar atividade física, dieta, uma alimentação saudável, né, com frutas, verduras, né, a proteína e a quantidade certa de gordura e carboidrato, né, diminuir bebida alcoólica e parar de fumar. Basicamente isso. Então, assim, a gente tem esse lado muito importante. A gente sabe que ele é, às vezes, até mais efetivo do que a medicação para diminuir o colesterol. E é uma coisa que a gente fala. A gente sempre começa com essa mudança de hábito. Em alguns casos que o colesterol estiver muito alto, a gente precisa da diminuição mais rápida pelos riscos que o paciente pode ter, né? Por já apresentar outras complicações, já ter infartado outras vezes, já ter tido AVC. A gente entra com a medicação, né? Para baixar esse colesterol. Mas uma coisa sempre tem que andar com a outra, né? Sempre tem que estar atrelada à outra. E não é porque o paciente começou com o uso da medicação que ele tem que parar de cuidar da dieta, né? Da atividade física, perder peso, né? Voltar a fumar e a beber, como a gente falou. E assim, geralmente o tratamento medicamentoso, a gente tem vários tipos de medicações, né? Tem medicações que diminuem especificamente o colesterol total e o colesterol ruim. Tem medicações que vão tratar mais a parte dos triglicérides, né? Então, a gente vai avaliar e vai variar esse tratamento de medicação basicamente de acordo com cada paciente, né? Mas os remédios que são usados é a famosa simvastatina, que todo mundo conhece, né? Que tem pelo SUS, né? A distribuição gratuita. Então, a gente tem a simvastatina. A gente tem também outros medicamentos da família da simvastatina, né? Rosuvastatina, atorvastatina, que alguns pacientes também usam, né?
o ciprofibrato. Então a gente tem várias medicações. E aí, em relação à medicação e à dose, a gente vai ajustar de acordo com a meta que a gente estabelece junto com o paciente. Muito bem, então né, um paciente não pode chegar a ter o diagnóstico, tô de colesterol, mas se o médico não receitar, ele sabe aí da simvastatina que é bom, mas ele não pode automedicar, né? E exatamente. Então, assim, né? A pessoa às vezes vai, vou fazer um exame aqui por conta própria, deixa eu ver como é que tá meu colesterol, deixa eu ver, né? Como que tá as coisas aqui. Vai, faz o exame. Aí, às vezes olha lá, porque às vezes tem muitos laboratórios que põem os valores de referência lá, pra gente guiar mais ou menos. Como eu falei, lógico, vai variar muito né, em relação à idade, ao sexo, aos problemas que a pessoa tem. Então, mais é uma importância de levar esse exame para o médico, avaliar e tudo, né? E assim, não, como o César falou, não se automedicar, né? Qualquer medicação ela tem efeitos colaterais, ela tem indicações, contraindicações, né? Então é importante a gente sempre iniciar as medicações, fazer as medicações a partir de uma prescrição médica. Muito bem, então, população, muito atentos aí. E sobre mais uma dúvida de alimento, ou aqui, né, aqueles remédios caseiros. Abacate é bom para o colesterol ou é mito? Então, como a gente fala, a alimentação equilibrada que é o mais importante, né? A gente tem alguns alimentos que vão melhorar o colesterol bom. O abacate é um deles, né? A gente tem as frutas, elas têm óleos essenciais, né? Então, frutas, as castanhas, né? Castanha, amendoim e também o azeite. Então, quando a gente às vezes quer aumentar um pouco o colesterol bom, a gente pode usar dessas coisas, né? Então, aquele mix de castanhas, né? De grãos, algumas frutas, o abacate é uma delas, né? E o azeite. Sempre lembrar que o azeite, para a gente ter o melhor benefício, né, do azeite, a gente precisa dele cru. Então, às vezes, passar na salada, nos alimentos, sem colocar ele para esquentar na frigideira, na panela, né, ou no forno. A gente sabe que a partir do momento que a gente esquenta esse óleo do azeite, ele perde essas propriedades, né, boas dele e acaba virando um óleo comum. Muito bem, muito interessante. E agora, doutor, uma pergunta que eu acredito aqui que seja de maior que o pessoal, né, tem mais dúvida sobre o que utilizar. Por quê? Óleo ou gordura de porco ou outros óleos ou outros meios? Então, essa é uma dúvida muito comum mesmo. Todos os pacientes perguntam, né? Principalmente quando a gente está acompanhando o paciente, faz o exame, né? Vê um colesterol alto, ele fala, e agora? Posso usar, né? A gordura animal, né? Principalmente a banha de porco, que o pessoal gosta de usar, né? Eu tenho que usar óleo, tem algum óleo específico? Então, assim, a gente sabe que, como eu falei, da mesma forma do azeite, a banha de porco, né? A gordura animal, a manteiga, ou o óleo de girassol, o óleo de soja, né? Qualquer tipo de óleo, quando a gente esquenta ele perde essas propriedades benéficas. Então, eles viram basicamente a mesma coisa. Então, é como eu falo com os pacientes, mais importante do que o tipo de óleo e gordura que eu vou usar para fazer os alimentos é a quantidade. Então, assim, o paciente que usa e gosta de usar, por exemplo, a banha de porco, a manteiga, né, a gordura animal para fazer o alimento, pode manter, não tem problema nenhum. Contanto que ele regule ali a quantidade de gordura que ele usa no preparo dos alimentos. Mesma coisa, quem usa o óleo de soja, o óleo de girassol, né, para fazer os alimentos, pode manter, mas tendo esse cuidado de usar, né, na menor quantidade possível. Ou seja, então nenhum dos óleos ou gorduras são bons assim, lógico, você vai manter o controle e a quantidade, aí sim não faz aí mal à saúde. Mas relativamente, então, faz mal à saúde se usar em excesso qualquer um desses tipos, né? Exatamente. Então, tudo, como a gente fala, tudo em excesso faz mal. Então, seja a gordura animal, seja o óleo, né, à base de planta industrializado, óleo de soja, né? Então, assim, qualquer um desses em excesso vai fazer mal. O que a gente sabe, né, que tem o efeito benéfico é o azeite cru, né, como eu falei, e também o ômega 3, né, que é aquele óleo que tem nos peixes, né? A gente tem
A gente sabe que tem a venda de cápsulas também de ômega 3, que são óleos bons, né? Que a gente encontra em castanhas também. Então esses são os óleos bons crus, né? A partir do momento que você frita, né, as coisas com azeite, às vezes a pessoa fala assim, ah, não, eu frito com azeite que é mais saudável. Como eu falei, fritou, o óleo ele se transforma e acaba perdendo esses efeitos benéficos. Então, qualquer óleo em excesso faz mal. Então, assim, melhor é comer assim as coisas cozidas ou fritas? Qual assim, é o mais benéfico ou também tem prejudicial aí para a saúde? Não, então, sempre o melhor são as coisas cozidas, né, grelhadas, com o mínimo de óleo possível. Às vezes tem gente que fala assim, ah, não, mas eu tenho a panela antiaderente, quase não uso óleo. Beleza, então essa fritura vai ser uma fritura tranquila. A gente tem também aquelas fritadeiras sem óleo, né, à base do ar quente e tudo. Então a gente sabe que ela também não vai óleo, né. Tem gente que adiciona quando vai colocar, né, na famosa air fryer, né, aquelas fritadeiras sem óleo. Aí a pessoa adiciona o óleo, adiciona o azeite, nisso ela está adicionando o óleo da mesma forma, então acaba que perde esse efeito também. Mas fritar sem óleo, fritar em panela antiaderente, grelhar, cozinhar, é melhor do que usar na fritura mergulhando no óleo. Muito bem. E doutor, o colesterol é o único culpado por ataques cardíacos ou é o maior ou menor ou ele está ali no índice controlado? Então, a gente, em relação, né, como o ouvinte perguntou aí, em relação aos ataques cardíacos, né, o infarto do miocárdio, né, também dentro do AVC. Então, a gente sabe que o colesterol, ele é muito importante, né, muito importante, mas assim, ele não é o mais importante nem o menos importante. Como a gente fala, tudo anda junto. Então, às vezes, o paciente fuma, bebe, é obeso, aí tem um colesterol alto, tem pressão alta, tem diabetes. Então tudo isso se une, né? E a longo prazo vai dar esse problema, né? Do derrame, do AVC, do infarto. Então a gente não coloca ele como mais importante ou como menos importante. Que a gente tem muita gente que tem um colesterol alto, não trata e não chega a infartar. Da mesma forma que a gente tem pessoas que têm um colesterol, né, mais baixo, controlado, infarta do mesmo jeito. Então a gente sabe que ele é um dos fatores a mais que vai atrapalhar e que vai aumentar o risco do paciente ter essas doenças, esses problemas de saúde, né? Mas ele não chega a ser o mais importante nem o menos importante. Ele é um risco associado, né, a alguma coisa que vai aumentar a chance e o risco do paciente. Muito bem explicado. E outra dúvida que chega. As pessoas têm o costume de falar, ah, eu não vou preocupar porque essa doença geralmente dá mais em mulheres. Ou essa nos homens. E doutor, essa não tem aí um gênero definido, né? Ela pode dar tanto nos homens quanto nas mulheres? Exatamente. Então, assim, a gente não tem uma quantidade assim, pega mais homem, pega mais mulher. Não, é igual, né? Tem essa, pega igual tanto homens quanto mulheres. A gente sabe que as mulheres têm um risco aumentado depois da menopausa, né, por conta da questão de hormônio, né? Aqueles hormônios que o ovário produz. Eles protegem um pouco as mulheres durante a vida adulta de ter as complicações do colesterol. Então, a gente sabe que geralmente em idades mais jovens, adultos jovens, as mulheres elas têm um risco menor de ter o colesterol alto. Mas assim, quando a gente vê os estudos, a gente vê que é basicamente a mesma coisa. E aí depois, né, da menopausa, a gente vê que as mulheres têm um risco aumentado. Então uma coisa meio que compensa a outra. Então no final das contas, tanto homens quanto mulheres podem ter o colesterol alto da mesma maneira. Muito bem, então vale o cuidado, a atenção redobrada, né? Para ambas as pessoas, né, doutor? Exatamente. Independente, né, como a gente falou, independente do sexo, independente da idade, né? Porque a gente falou, geralmente são, né, pessoas mais velhas que já têm outras comorbidades, obesidade, sedentarismo. Mas, né, nada disso impede que a pessoa mais nova, um adolescente, né, até mesmo uma criança possa ter o colesterol alto. Muito bem, e o pessoal não sabe qual é o órgão que produz o colesterol e onde ele é absorvido. Então, o colesterol, ele é absorvido pela alimentação, né, no intestino. Então, a gordura,
os óleos, né? Tudo isso quando a gente alimenta, o nosso organismo ele vai absorver por meio do intestino. Ele vai ser levado por fígado, né? E aí no fígado ele vai ser transformado nesses vários fatores que a gente falou, né? O HDL, o LDL, triglicérides, né? E vão fazer parte do todo o colesterol que compõe o nosso organismo. E então por isso que geralmente as pessoas que têm problemas de colesterol, têm problema de fígado, vão ter o colesterol mais alto também, né? Da importância da bebida e tudo. E a gente sabe também que geralmente quem tem um colesterol no fígado, né, que é a famosa esteatose hepática, né, quando tem a gordura no fígado, geralmente é lá que se acumula, porque é o órgão que regula, né, as quantidades do colesterol e como eu falei, que vai, né, levar ele para ser transformado em hormônios, como a gente falou, vitaminas, e fazer parte do metabolismo, né, das células do nosso corpo. Então, o órgão que regula mais o colesterol no nosso organismo é o fígado. Muito bem. E doutor, mais uma pergunta. Comer ovos todos os dias faz mal também para o colesterol? É outra pergunta que o pessoal faz bastante, né? Se o ovo faz mal, faz bem. Então a gente sabe que o ovo ele tem uma quantidade, né, de colesterol, de gordura dele, mas ele quando as pessoas fazem o ovo, muita gente gosta de comer o ovo frito e geralmente usa muito óleo. Então aí faz mal pela fritura, pelo abuso do óleo. Mas assim, a pessoa pode comer o ovo cozido, pode comer o ovo mexido. Tem muita gente que frita o ovo na água, né? A gente tem receitas aí de ovo frito na água. Então a gente sabe que o ovo em si ele não faz mal. O problema é quando as pessoas abusam, né? Às vezes na fritura, às vezes até mesmo no ovo mexido, a pessoa coloca um pouco a mais de óleo ali, né? E a gente sabe que isso faz mal. Então, assim, pode comer o ovo, não tem problema, né? Contanto, né, de preferência, né? Que seja um ovo cozido, um ovo mexido ou frito com pouco óleo. E doutor, comprovadamente, qual assim seria o alimento que mais prejudica quanto ao colesterol? Assim, não tem um alimento que mais prejudica em relação ao colesterol. Como a gente falou, são esses alimentos mais gordurosos, né? Então, as coisas que tem muita gordura, muita banha, que vai muito óleo, fritura, então tudo isso prejudica. Então, tudo que tem colesterol em excesso, aquelas gorduras saturadas, então a gente sabe que esses alimentos industrializados, até para manter a validade, manter o produto ficar, né, com um sabor melhor e se manter sem estragar por mais tempo, né, acaba que usa muito sal e muita gordura também, né? Então a gente sabe miojo, né? O pessoal gosta muito de miojo, então vai muito óleo, tem muita gordura naquilo, muito sódio, né? Os biscoitos, bolacha, biscoito recheado também tem muito óleo. Então a partir desse ano a gente viu que as embalagens elas estão vindo agora, né? Excesso de açúcar, excesso de sal e tem também lá excesso de gordura trans. Então tem aquela lupinha na embalagem dos alimentos a partir de agora, né? Preto e branco e tá lá. Então você vê que grande parte desses alimentos industrializados eles vão ter esse selo, né? De excesso de gordura trans, excesso de gordura saturada, que são as piores gorduras. Então, com certeza, esses alimentos industrializados, né, são muito prejudiciais. Mas, igual eu falei, mesmo que você faça uma carne em casa, né, não, eu como saudável, como que tem na minha horta, mas às vezes, né, exagera na gordura, na fritura, no óleo ali, também vai prejudicar. Muito bem. E doutor, você disse, né? E qual é a importância de saber a minha relação de colesterol, os meus níveis aí da gordura no corpo? Então assim, é sempre importante, né? A gente sabe que para quem tem problemas de saúde, né? Hipertensão, diabetes, obesidade, né? Já infartou, já teve AVC, tem casos na família, então a gente sabe da importância porque o colesterol vai estar, né, sempre andando aliado a esses problemas de saúde, a essas doenças. E para quem não tem, né, nenhum problema de saúde, nenhuma alteração e tudo, é importante saber também, porque a gente sabe que o número de pessoas obesas, sedentárias, com excesso de peso no nosso país vem aumentando. A gente sabe também
que a alimentação vem mudando, né? A gente tenta sempre comer de maneira, alimentos que são mais rápidos de preparar, mais fáceis de preparar, que duram mais tempo, não estragam. Então a gente acaba abusando também de produtos industrializados, né? Então a gente sabe que o número de pessoas que consomem esses alimentos também aumenta, né? Com o passar do tempo. Então, por isso é importante também descobrir, né, fazer os exames, fazer a rotina, estar sempre acompanhando com o médico, para poder saber se você tiver esses problemas, para tratar o mais rápido e mais rápido possível. Que a gente sabe que o tratamento é mais fácil, né, com esse ajuste de dieta, né, a gente sabe que a grande maioria dos pacientes que tem um colesterol alto, a gente consegue controlar, né, com atividade física regular, perda de peso, alimentação equilibrada, né, e para não ter que usar o remédio a longo prazo, por muito tempo, e não ter aqueles malefícios também do colesterol alto, né, que a gente já falou, que são aqueles problemas, né, de obstrução de artéria, de veia, né, problema no rim, no coração, no fígado, no cérebro, né, o AVC, o infarto. Então, daí a importância de se tratar o mais precocemente possível. Muito bem, e as pessoas que queiram, né, estar aí realizando os exames, como é feito? Tem um encaminhamento ou pode chegar ali no próprio UBS, no hospital e pedir? Como que a pessoa faz para ter aí esse controle, né, desta causa? Então, geralmente esse controle a gente faz no PSF, né? O pessoal conhece como no postinho, nas unidades básicas, né? Então a pessoa passa em consulta com o médico e aí por meio, né, da conversa ali, do exame, a gente vai entender os riscos da pessoa, né? A chance dela ter um colesterol mais alto, né? Se ela tem alguma complicação, história familiar, a obesidade, sedentarismo, né? Então, por meio da consulta, a gente vai avaliar a pessoa, ver os riscos dela e a partir daí a gente vai pedir o exame, né? A pessoa vai fazer esse exame, depois retorna para mostrar pra gente poder fazer esse acompanhamento, né? E aí, como eu falei, vai variar muito de pessoa a pessoa em relação ao sexo, à idade, a se ela tem algum outro problema de saúde ou não. Mas com base nisso a gente vai definir as metas do paciente, né? Caso esteja dentro da normalidade, tranquilo, né? Manter essa observação, esse acompanhamento. Se tiver alterado, a gente vai entrar, né, com aquele tratamento que a gente falou, né? A mudança de hábito, dieta, perda de peso, atividade física, largar o cigarro, a bebida, né? E se for o caso, né, como eu falei, a gente entra também com as medicações. Mas sempre a pessoa tem que procurar o médico antes, tem que fazer esse acompanhamento, né? A gente, durante a consulta, a gente consegue levantar o risco do paciente e pedir esses exames. E necessariamente a pessoa que tá aí com colesterol alto, né, melhor dizendo, Uhum. tá com colesterol alto, ela vai ter que tomar remédio pro restante da vida ou ainda tem alguma chance, alguma esperança de que ela possa, né, controlar ali com exercícios e entre outros? É muito boa pergunta, assim. Às vezes a pessoa, né, ela tem colesterol alto uma vez, começa a tomar o remédio e vai pro resto da vida, né? Mas a gente sabe que o colesterol, né, como a gente falou, a gente consegue controlar ele de maneira muito eficaz, né, e muito boa com essas mudanças de hábito, né, como a gente já falou. Perder peso, dieta, atividade física, né, largar o cigarro e a bebida. Então, grande maioria dos pacientes não vai precisar tomar esses remédios pro resto da vida. Então a gente consegue controlar por meio, né, dessas mudanças de hábito, perder peso. Mas alguns pacientes, infelizmente, vão ter que tomar esses remédios, né, pro resto da vida ou a longo prazo. Mas sempre a gente busca controlar da melhor maneira possível para o paciente usar o menor tempo possível as medicações e na menor dose possível. Então, pode ter vários pacientes que a gente começa com a medicação, a partir do tempo que ele vai perdendo peso, vai melhorando os hábitos de vida, a gente consegue diminuindo ou tirar essa medicação e muitos pacientes controlam sem tomar medicação. Muito bem, muito interessante, né? Pro pessoal que tem medo, preocupado, vou fazer o exame, deu colesterol, agora eu vou ter que usar remédios aí pro resto da minha vida. Não, então você ainda consegue ter esperança, né? E oportunidade, chance ainda, né? De estar aí melhor com a sua saúde. Sim, então a gente vê que com o controle adequado, né, com os ajustes adequados, a pessoa não vai usar o remédio pro resto da vida. Então vai usar por um tempo ali, né?
E aí, a partir, né, do controle, das metas, dos exames, a gente vai avaliar, né, por quanto tempo. Mas muitas vezes o paciente vai usar por um tempo, tendo essa força de vontade, né, mudando os hábitos, a gente consegue tirar a medicação e manter só esses ajustes de hábito de vida mesmo. Muito bem, e sobre isso, mais uma pergunta que chegou é: uma vez que você pega o colesterol, você consegue eliminá-lo e ele não voltar mais a ser o colesterol alto? Não. Então, assim, uma vez cuidando, tem que cuidar pro resto da vida. Então, às vezes a pessoa tava com colesterol alto, né? Perdeu peso, mudou os hábitos, começou uma atividade física, bebia, né? Diminuiu a bebida, parou de fumar, perdeu peso. Aí passou um tempo, né? Às vezes usou a medicação ou não, o colesterol baixou, chegou nos níveis que a gente queria. Ótimo. Aí as pessoas às vezes pensam assim: ah, meu colesterol baixou, tá tranquilo agora, não preciso me cuidar. Muito pelo contrário. Então, quem já teve o colesterol alto, a gente sabe que tem a maior chance, né, de ter o colesterol alto de novo. Então, esses cuidados é pro resto da vida. Então, cuidou uma vez, tem que cuidar pro resto da vida. Senão, daqui a um tempo a pessoa descuida, né? Volta a alimentar de maneira ruim, volta a ser sedentária, ganha peso de novo, colesterol sobe de novo, vai ter que ajustar aqueles hábitos, às vezes usar a medicação tudo de novo. Muito bem, vale a atenção, né, de vocês, os que sofrem aí com o colesterol. E doutor, a água, ela ajuda nesse processo? Então, a água ela nem diminui o colesterol e nem aumenta, ela não altera nisso. Então, assim, é importante o paciente se hidratar bem, né? Que a gente sabe da importância da hidratação, ainda mais, né, com essa epidemia de dengue que a gente está tendo, então a gente sabe da importância da hidratação, né? Mas em relação ao colesterol, ela não altera, não muda nada, não. É porque na pergunta que também fala, a água né, circula pelo corpo. Aham. Ela pode também transportar o colesterol? Não, não. Então, assim, a gente sabe que a água, assim, se a pessoa beber mais água, né, ela não consegue eliminar, porque o colesterol, ele é difícil de ser eliminado do corpo, ele é basicamente eliminado pela bile, né? Então, a gente sabe, ou utilizado no organismo, né, para essas funções que a gente já falou, né, de vitaminas, construir as paredes das células, os hormônios, né? Mas assim, é muito difícil de eliminar. Por exemplo, a gordura não é eliminada na urina, por exemplo. Então, a água em si ela não vai mudar os níveis de colesterol. Se beber pouca água vai aumentar, ou se beber muita água diminuir, né? A água ela não consegue alterar porque ela não vai carregar e nem eliminar o colesterol do organismo. Muito bem, só lembrando que isso é para o colesterol. Não deixem de beber água porque ela é muito essencial na vida, né, Isso doutor? mesmo, né? Então, assim, né, que a gente está falando em relação ao colesterol, né? Então, a água não vai mudar os níveis de colesterol do paciente. Mas, assim, a água é essencial para o nosso organismo, né? A gente sabe que 70% do nosso corpo é formado por água. Então, a gente precisa hidratar bem, né? Beber bastante água, estar sempre bem hidratado. Então, a água é essencial para a nossa vida, né? Então, em relação ao colesterol, ela não altera, mas para o restante do nosso corpo, ela é essencial. Muito bem, então vale a toda a população manter os cuidados e ficar atento, né? Doutor, é ideal, né, para que os familiares, a pessoa lá tenha sua família, fazer exames de rotina? E de quanto em quanto tempo? Então, assim, principalmente pessoas que têm familiares com colesterol alto, a gente sabe da importância da genética, né? A gente tem casos de colesterol muito alto, triglicérides muito alto, que é genético, é baseado na família, né? Então, esses pacientes, eles têm que fazer o acompanhamento, né? Tem que fazer os exames. Assim, em relação à quantidade de exames, de quanto em quanto tempo, varia muito, né? Como a gente falou. Tem pacientes, por exemplo, que têm diabetes, que eles vão precisar fazer os exames do diabetes, às vezes a cada 6 meses, às vezes teve uma complicação, teve uma piora do diabetes, vai ter que fazer antes. Pacientes com pressão alta também, né? A cada 6 meses, um ano pelo menos a gente tem que fazer os exames. Então, assim, a gente varia muito, né? Pacientes que fazem exame de rotina, mas não tomam nenhuma medicação, né? Não tem nenhum problema de saúde. A gente indica pelo menos uma vez por ano ali, né? Já os pacientes que têm alguma doença, que precisam acompanhar alguns outros fatores, né? Que andam junto com o colesterol, né? Pelo menos a cada 6 meses ali.
Muito bem, e os exames de rotinas, né, são fundamentais para a saúde da população, né, doutor? Exatamente. Então, como a gente falou, né, a gente sabe que o número de pessoas que sabem que tem um colesterol alto, por número de pessoas que realmente têm, a gente teve esses dados aí de estudos recentes, né, que aproximadamente 50% das pessoas que têm um colesterol alto, eles não sabem. Então, metade dos pacientes só que estão com diagnóstico. Então, daí a importância da gente fazer esses exames, né, fazer esse acompanhamento para poder descobrir realmente quem tem um colesterol alto e quem tá bem controlado ali. E mais uma dúvida aqui muito legal e interessante: o colesterol prejudica somente o coração? Não, não, o colesterol ele prejudica, né, basicamente o corpo inteiro. Então, como a gente falou, a gente pode ter, né, é um grande vilão ali no infarto, no AVC também, então prejudica o cérebro, o coração, pode obstruir, né, a artéria às vezes, então a gente sabe que pode dar problema também nos rins, no fígado também, que é onde faz o controle do colesterol, né? Então a gente tem a esteatose hepática, né, que é o acúmulo de gordura no fígado. Então, assim, ele pode atrapalhar todo o organismo, até mesmo o pâncreas. Então, assim, né, ele participa muito, né, do aumento do risco, né, de infarto, de AVC, mas qualquer órgão do corpo pode ser prejudicado por conta do excesso do colesterol. Muito bem, vale seguir, né, as orientações, o cuidado e também a prevenção é o melhor remédio, né, doutor? Exatamente. Então, assim, como a gente sempre fala aqui nos programas, né? Então, a gente, né, já falou de obesidade, já falou de diabetes, de colesterol, de pressão alta, né? Ano passado a gente nas campanhas, né, do Outubro Rosa, do Novembro Azul, a gente falou do câncer. Então, assim, a prevenção é sempre o melhor tratamento. Então, evitar de ter as doenças, de, né, ter o risco de aumentado de ter esses problemas, é muito melhor a gente se prevenir do que a gente deixar de cuidar e lá na frente ter que tratar ou às vezes até mesmo ter complicações em relação a isso. Muito bem. Pessoal de casa, né, se tiver aqui mais alguma pergunta, pode estar ainda nos enviando que a gente pergunta ao doutor Iago aqui no programa Sintonizado com a Saúde. Doutor, dicas para o pessoal de casa. Então, assim, como a gente sempre fala, né? Se cuidar, se prevenir, né? Tentar manter sempre os hábitos de vida o mais saudável possível. Então, assim, evitar de, né, comer besteira em excesso, né? Produto industrializado em excesso. A gente sabe que às vezes na correria do dia a dia às vezes é difícil, a gente tenta alguma coisa mais rápida, mais fácil de preparar, né? Mas tentar buscar um equilíbrio na alimentação, né? Salada, carne, junto com carboidrato, gordura, evitar o excesso, né, dessas gorduras, dessas frituras, dos óleos, manter uma atividade física regular, né, caminhada, corrida, natação, bicicleta, academia, então qualquer atividade física a gente sabe que ajuda, né? Lógico, sempre com indicação, né, com acompanhamento, né, do profissional, mas, né, fazer essa atividade física, evitar o sobrepeso, a obesidade, né, o ganho de peso, né, manter sempre o peso equilibrado, evitar de fumar, de beber, né? Então, se cuidar, né, se prevenir, a gente prevenir, porque você vai estar cuidando para prevenção não só do colesterol alto, mas também de outras doenças, né, como a gente já falou, diabetes, pressão alta, né, o infarto, o AVC, a obesidade. Então, prevenir tudo isso. Muito bem. E agora, doutor, surgiram aqui as sugestões, né, para os próximos programas, que podem ser aqui doenças respiratórias que vêm atingindo, né, a população e também o tabagismo. Ótimos temas, né? Não, muito bons temas, até porque a gente está entrando aí no inverno também, né? Essa época do ano começa a esfriar, então o pessoal às vezes vai começar a ter mais sintoma respiratório, né? Quadros de doenças respiratórias. E assim, acaba que uma coisa puxa a outra também, né? O tabagismo, né? As doenças respiratórias, então eu acho que é um tema bom, importante da gente falar mesmo. Acho que é um bom tema para o próximo programa. Muito bem, e aí você falou do frio, assim que você falou, chegou uma pergunta relacionada.
É verdade que no frio as pessoas morrem mais de infarto? E é devido ao colesterol ou problemas mesmo aí cardíacos? Então, é verdade. Realmente, a gente tem um número de infartos, né, maior na época do frio do que no calor. Mas não é em relação ao colesterol, né? Como a gente falou, o colesterol aumenta o risco de infarto, né? Assim como outras doenças, né? Pressão alta, diabetes, né? Descompensada, obesidade, sedentarismo. Mas em relação ao frio, não é por conta do colesterol. É por conta do que no frio, né, por conta da temperatura mais baixa, nosso organismo tende a contrair mais a musculatura das artérias. Então a artéria, às vezes ela já está obstruída ali pela placa de gordura, a pessoa já tem, né, uma dificuldade maior. E aí no frio, a artéria ela vai contrair, vai se fechar mais. E aí daí vem o infarto, né? Também no frio, geralmente a frequência cardíaca aumenta para poder o sangue circular melhor no organismo e também aquecer nas extremidades do corpo. Então, às vezes a pessoa desregula um pouco a pressão sobe mais no frio também, aí é por conta disso. Muito bem, mais uma pergunta e dúvida respondida. E você, aí na sua casa, ainda tem, né? Mas alguma dúvida pode estar mandando pra gente que ainda fazemos aqui as perguntas com o doutor Iago. É, doutor? Isso mesmo, então quem tem dúvida aí, se quiser mandar, pode mandar aí que a gente vai respondendo. E bebês, outro aqui que acabou de chegar. Eles podem pegar da mãe ao nascer? Também tem isso? Então, o colesterol, ele não passa assim pro bebê. Então, por conta de fatores familiares, genéticos, né? Aqueles bebês maiores que nascem mais gordinhos, com excesso de peso, né? Geralmente quando diabetes e tudo, pode ter uma concentração maior, né? Mas isso a longo prazo. Mas transferir da mãe para o bebê não ocorre, não. Muito bem, mais uma dúvida respondida. E doutor, né? Então, para o pessoal de casa, sempre lembrá-los, né, sobre os hábitos saudáveis, esporte e entre outros, né? É isso mesmo. Então a gente sabe, né, da importância do ajuste da vida, né, dos hábitos de vida. Então, alimentação, prática de atividade física regular, evitar a obesidade, né, e também dos cuidados, né, o acompanhamento de rotina de pessoas que têm problema de saúde, né, e mesmo quem não tem, também procurar um médico regularmente, né, fazer os exames de rotina, avaliação de rotina, né, tá sempre acompanhando para não ser pego de surpresa, né. Então, sempre que a gente pode prevenir as doenças, com certeza o melhor caminho. Muito bem, e como as perguntas também vem aqui o parabéns, vem o pessoal que está te acompanhando, inclusive a dona Aleandra, né? Sua mãe, né, doutor? Isso mesmo, minha mãe tá me acompanhando lá de Barbacena, sempre que tem um programa ela tá acompanhando, tá ligada aí. Muito bem, e ela, né, que vai também em breve estar aqui contribuindo na programação do Alto Rio Grande, né, trazendo muitas informações sobre o doutor vai dizer agora. Então, minha mãe ela é formada em administração, né? Ela foi professora muito tempo lá na faculdade em Barbacena, na Unipac, foi coordenadora do curso de administração, ciências contábeis também. Então ela tem um conhecimento assim grande, muito bom em relação a essa área. E aí ela queria, estava conversando com o César, né? Às vezes começar uma programação aqui, né? Igual a gente faz em relação à saúde, ela falar em relação à saúde financeira das pessoas, né? Então ajudar na questão da saúde financeira, profissões, né? Cuidados com o dinheiro, quem tem empresa também, né? Dar dicas em relação, né, às empresas, né? Que ela é dessa área da administração, então a ideia dela é ajudar as pessoas nesse sentido também. Muito bem, muito interessante. Alô, dona Leandra, seja bem-vinda também à nossa Alto Rio Grande. Isso mesmo, mãe. Um grande beijo aí. Ela tá sempre acompanhando minha avó também. Não sei se ela já mandou mensagem alguma vez, mas minha avó tá sempre acompanhando também. Dona Maria das Graças aí tá sempre ouvindo, então um beijo pra minha avó também. Muito bem, e lá toda a família, né, do Dr. Iago, sejam também sempre bem-vindos à nossa programação. Muito bem, e doutor, nós te agradecemos mais uma vez pela presença,
Mais algo importante a passar à população, fique à vontade. Então, mais uma vez, né, agradecer a oportunidade, ao espaço aqui, né, que a Alto Rio Grande dá pra gente de vir conversar, vir falar. Agradecer ao César também, né, ao espaço, a equipe, né. Então, muito obrigado aí. E também, né, mais uma vez, lembrar a população, né, da importância da prevenção, dos cuidados. A gente sabe que da importância, né, de melhorar os hábitos de vida, né? A gente sabe que está mudando o tipo de alimentação, o tipo de cuidados que a gente tem ao longo da vida. Então, praticar atividade física regular, ter uma alimentação equilibrada, né? Então, a gente chama as pessoas, né, para se cuidar e manter o máximo os hábitos de vida mais saudáveis, né? Da importância disso não só para o colesterol, mas outras doenças também que a gente sabe que aumentam a prevalência em quem tem esses hábitos de vida não saudáveis, né? Então, a importância aí. Tanto que a gente faz esse programa no PSF também, né? Essa semana a gente tem algumas reuniões na zona rural do hiperdia, né? Falar da hipertensão, do diabetes, do colesterol, né? Então, essa semana a gente vai estar rodando aí a zona rural e fazendo uma reunião com os pacientes, né? O pessoal da zona rural também tá chamando eles e orientando em relação a isso. Muito bem, super importante. E também temos um recadinho, né, muito mais que especial, vindo aí do PSF que o doutor irá passar a vocês, amigos ouvintes. Isso mesmo, então a gente vai passar o recadinho aqui, né? Então o PSF de Piedade, né, comunica e convida todos os diabéticos para participar da reunião do grupo do diabetes no dia 25 de abril, né, às 7h30 da manhã, na Câmara dos Vereadores. Então é importante que os pacientes vão em jejum, né, para tomar os medicamentos antes de sair de casa. Então não alimentar, né, não tomar o café, mas as medicações de uso contínuo, né, de pressão, diabetes, tomar antes de sair de casa. Então, só evitar a alimentação. Então, a equipe, né, eles mandaram um recadinho que a equipe está aqui para ajudar as pessoas que enfrentam diabetes, né? Eles contam com a presença de todos os diabéticos lá na Câmara dos Vereadores no dia 25 de abril, 7h30 da manhã, para participar dessa reunião. Hein? Muito bem, então, recadinho dado, missão cumprida. E pessoal, tá te perguntando aqui também, doutor, onde consegue encontrar você para trocar uma ideia, consultas, como o pessoal consegue estar te achando? Então, a gente atende nas zonas rurais, né, aqui de Piedade. Eu faço parte da equipe do PSF Rural, né, Dona Zainha. Então, com os agentes, eles têm as agendas lá e conseguem marcar a consulta, né? A gente vai fazer essas reuniões também ao longo dessa semana. E cada dia a gente está num local diferente. Então, a gente vai no Azeite, no Paraíso, no Cruzeiro, na Fazendinha, no Matutu e no Carvão, né? Tem alguns dias que a gente está lá no Jardim também, né? Porque como na zona rural a gente não tem internet, a gente precisa lançar a produção. Então, geralmente no Jardim a doutora Sula que faz o atendimento, o acompanhamento dos pacientes lá, mas a gente está lá também. De vez em quando a gente precisa lançar para o sistema, né, que a gente usa, que é o Elocis, o prontuário eletrônico dos pacientes, né? Então a gente precisa fazer esse lançamento e a gente fica lá também. E nas quartas-feiras, de 15 em 15 dias, a gente está ali também eu fico ali na UBS, central aqui no centro, fazendo os procedimentos, né? Então geralmente de manhã a gente faz as pequenas cirurgias, né? E à tarde as avaliações, risco cirúrgico, né? Então a gente está por ali também na quarta-feira a cada 15 dias. Muito bem, então basta você perguntar também o seu agente de saúde, né? Agendar aí uma consulta, conversar com o Dr. Iago, que também está sempre presente na comunidade, né? Isso mesmo, o pessoal sabe, eu tô sempre por aí, né? Mas assim, conversando com a gente, né? Eles falam direitinho o dia que a gente tá em cada localidade, né? Como que tá a agenda. Tem também o pessoal ficar atento aí, que essa semana a gente vai fazer as reuniões, então o pessoal vai estar sempre mandando aí, chamando para as reuniões, a gente está lá também. E as reuniões é muito bom porque a gente abre espaço, né? Participa eu,
a Suiane, que é outra médica da zona rural, a Diana, que é enfermeira, os técnicos de enfermagem, e as agentes de saúde, né? E a gente faz um bate-papo, uma roda de conversa, os pacientes tiram dúvidas, né? Falam um pouquinho do relato, né? Dos pacientes que já têm os problemas de saúde, fazem o tratamento, então as dificuldades, o que conseguiu melhorar. Então é muito importante essa troca de conhecimento e tudo, né? De levar informação para as pessoas, mas também pegar um pouquinho, né, das experiências e tudo, que também é muito importante. Com certeza, isso tudo engrandece muito mais para a saúde do município, né? Com certeza, assim, né? Igual a gente fala, a informação é sempre muito importante, né? Então, o paciente, né, as pessoas, o paciente bem informado, ele vai saber, né, melhor o que é fake news, que a gente sabe que infelizmente tem muito, o que ajuda no tratamento, o que pode atrapalhar. Então, isso é muito importante. Essa troca também de experiências de um paciente com o outro. Olha só, essa pessoa, né, foi por esse caminho, fez assim e conseguiu uma melhora. Às vezes, posso também, né, discute com a gente lá. Então, isso é muito importante e ajuda bastante. Muito bem, super importante. E também a gente sabe, né, que quanto mais informações boas, né, pessoas também legais do lado, se isso tudo influencia nos tratamentos, né? É melhoras significativas que as pessoas têm quanto a isso, né, doutor? Isso mesmo, a gente sabe da importância do apoio, da ajuda, né? Porque a gente sabe que às vezes tem doenças crônicas aí que a pessoa vai ter que tratar o resto da vida. E é difícil, né? Você tem que tomar um remédio todo dia, tem que ter aqueles cuidados, ajustar a sua vida ali. Agora, você viveu a vida inteira daquele ritmo, vai ter que ajustar isso, mas a gente sabe da importância e quando tem alguém ajudando, dando força, né, apoiando, a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais fácil e muito melhor. Então que possamos ser muito mais unidos, né? E ajudar uns aos outros que sempre estão necessitados. Com certeza. E mais uma vez, chegamos ao finalzinho então, né, da edição do programa Sintonizado na Saúde com o Dr. Iago, agradecendo mais uma vez pela presença. E então para o próximo tema. O pessoal de casa pode ajudar, né? Doenças respiratórias ou também o tabagismo. Então, é uma ideia muito boa. Eu acredito que dá até para falar um pouquinho junto, né? A gente, né, falar um pouco sobre as doenças respiratórias e tudo. E a gente sabe que o tabagismo é o principal vilão, né, das doenças respiratórias. Então, acho que dá pra gente falar dos dois temas juntos aí. Interligar então que a gente atende, né? De Isso uma mesmo. vez os dois temas. Isso mesmo. Muito bem, doutor. Muito obrigado pela sua presença. Te aguardamos aqui na próxima edição, só a gente estar combinando. Avisamos aí a toda a população também que fica disponível novamente no canal do YouTube da rádio. A rádio tem um canal no YouTube que é o Rádio Alto Rio Grande. Você pode pesquisar, acessar, sim, inscrever e lá tem os demais programas, né, passados e agora também os atuais e os novos que virão também estarão disponíveis para todos ouvirem novamente. Né, doutor? Isso mesmo. Então, né, mais uma vez, muito obrigado, né? Obrigado a todos os ouvintes, os que, né, nos acompanharam, participaram, mandaram dúvidas, né? O pessoal de casa às vezes também não consegue mandar dúvida, então muito obrigado por estar ouvindo a gente, né, estar participando. A gente fala, sempre leva a informação, né, para um conhecido, para um amigo, né? Às vezes a pessoa não conseguiu ouvir ou perdeu o programa, né? Fala com ele, tem o programa no YouTube também, dá para você ouvir, né, o programa inteiro, acompanhar. A gente chama, né, os pacientes para acompanhar as reuniões também, né? Igual a gente vai ter no dia 25 de abril na Câmara dos Vereadores a reunião do diabetes. Essa semana e a semana que vem a gente vai estar fazendo reunião também na zona rural com os pacientes hipertensos, diabetes, que tem colesterol. Então a gente convida a todos, né? E muito obrigado mais uma vez, né, ao César, à rádio, né, por dar esse espaço pra gente. A gente sabe da importância de estar informando todo mundo, levando essa informação, né? E chamar todos, né? No próximo programa também, chamar aí amigos, vizinhos, né? Sabe, alguém que fuma, né? Alguém que tem algum problema respiratório, chama para ouvir o próximo programa, a gente vai combinar. O César, né, sempre tá avisando o pessoal aí. Então a gente, né, para poder participar, para ouvir, né, e para às vezes tirar alguma dúvida que tenha também durante o programa. Muito bem, então o convite jamais está mais que feito. Aguardamos o doutor na próxima edição. Agradecemos a todos vocês, amigos ouvintes, pelo carinho, pela audiência até aqui e até
o próximo programa, doutor. Aquele abraço, ótima tarde. Obrigado, boa tarde, um grande abraço a todos. Muito bem, chegamos então em mais um final de edição do programa Sintonizados na Saúde. Em breve, as novas datas publicadas nós traremos aqui a vocês o dia e, claro, você vai ficar muito mais informado quanto à sua saúde.